uma dica para você aprender um pouco mais facilmente ou de modo mais definitivo o direito penal. Como sabemos, o direito penal abrange uma parte geral do Código Penal, uma parte especial do Código Penal e a legislação penal extravagante ou especial. Essa é a divisão que normalmente ocorre nas faculdades. Você tem uma ou duas disciplinas, ou talvez 3 disciplinas da parte geral do Código Penal. Você tem 2 ou 3 disciplinas da parte especial do Código Penal, os crimes em espécie, e você tem normalmente uma disciplina para tratar da legislação penal especial, que é, por exemplo, a lei de drogas, do tráfico de drogas, o Estatuto do Desarmamento, a lei das contravenções penais e, eventualmente, alguma outra lei que também pode ser comentada, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária, os crimes que estão no Código de Defesa do Consumidor. Mas para aprender mais facilmente, talvez nem de modo mais fácil, mas de modo definitivo o direito penal, você tem que ter uma base muito sólida no direito penal geral, na parte geral do Código Penal. Até o artigo 120 você tem que dominar. Essa é a minha dica. Você tem que estudar não apenas para saber o básico da parte geral. Você tem que saber o avançado dessa parte geral. Tem que entender a teoria do crime, a teoria da pena, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço. Tem que entender os princípios, tem que entender como funciona a extinção da punibilidade, a prescrição, como funciona a tipicidade formal, a tipicidade material, as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade, o que está dentro da culpabilidade, o que é o conceito analítico de crime, a teoria tripartite de crime ou bipartite também, para alguns seria a mais correta, na minha visão é a tripartida ou tripartite que é a mais correta, mas de qualquer modo você tem que ter uma base muito sólida. Não adianta querer estudar homicídio, roubo, furto, lesão, dano, aborto, estelionato e todos esses outros crimes, que são vários, são centenas de crimes, se você pegar a parte especial do Código Penal, mais a legislação penal extravagante, não adianta você querer aprender do zero cada um desses crimes. Você tem que ter uma base muito sólida para conseguir interpretar, para olhar, por exemplo, para as qualificadoras do homicídio e saber o que cada uma significa, como funciona a aplicação daquela qualificadora na dosimetria da pena, se é qualificadora e ao mesmo tempo tem uma agravante, lá na parte geral do Código Penal, o que ocorre, o que é aplicado nesse caso, é a qualificadora, é agravante, e se temos um conceito indeterminado, se temos um conceito que pode ser ampliado, é possível fazer uma analogia ou não é possível no direito penal? Tudo isso é a parte geral que vai te dar. Depois que você entender tudo de dolo e culpa, de concurso de agentes, é muito importante isso, é algo pouco estudado a fundo no Brasil, nas faculdades passam de modo meio despreocupado, mas depois que você entender tudo sobre dolo ou culpa, depois que entender tudo sobre concurso de agentes, entender sobre todos os elementos do crime, do conceito analítico de crime, entender a parte da dosimetria da pena, isso se aplica a qualquer crime que você estudar. Vai se aplicar ao homicídio, ao dano, à ameaça, ao tráfico de drogas, vai se aplicar a um crime ambiental, vai se aplicar às contravenções penais, vai se aplicar ao crime de porte de arma, a tudo. E por isso que você deve estudar, você deve saber a classificação dos crimes, o que são crimes de perigo, crimes de dano, o que é o dolo geral, o que é o dolo genérico, o que é o dolo específico, quando há um especial fim de agir. Você deve entender tudo isso, o que é a culpa consciente, a culpa inconsciente, o dolo eventual, quais são os limites. Depois que você aprender esse tipo de coisa, você consegue interpretar qualquer outro crime.